Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num texto, assim, fundamental. Gênesis, capítulo 1. Vamos usar a Almeida Corrigida Fiel, né? É uma tradução bem conhecida e alguns comentários teológicos para entender o significado mais fundo. Nossa ideia é explorar a riqueza dessa narrativa da criação. Vamos lá? Com certeza. Olha, Gênesis 1 não é só o começo da Bíblia. É, na verdade, a apresentação de Deus como o Criador, aquele que põe ordem em tudo. A teologia começa aqui, sabe? Não com filosofia, mas com essa declaração direta. No princípio criou Deus. É a base de tudo. E que começo, hein? No princípio criou Deus os céus e a terra. Já nessas primeiras palavras, qual é o peso teológico que a gente encontra? Enorme. Primeiro, Bereshit, né? No princípio. Isso já diz que o tempo teve um começo dado por Deus, que existe antes do tempo. Fora do tempo. Exato. E o verbo bará, criar, ele é especial. Frequentemente indica criar do nada, ex nihilo. Algo que teologicamente só Deus faz. Entendi. E Elohim, Deus, é uma palavra no plural, mas usada como verbos no singular. Muitos teólogos veem aí a majestade, a grandeza desse Deus único. E até um vislumbre da Trindade. Interessante. E a expressão os céus e a terra. É um merismo. É um jeito hebraico de falar, usando opostos para indicar o todo. Ou seja, o universo inteiro, o visível e o invisível. E a narrativa segue numa estrutura muito clara, né? 6 dias, tem um padrão, Deus fala, algo acontece, ele avalia como bom e o dia acaba. Como é que essa estrutura vai revelando o plano de Deus? Essa estrutura é fantástica. Ela mostra ordem, propósito. Deus não age no caos, ele ordena. Nos primeiros dias, ele estabelece assim as fundações. Dia 1, versículos 3 a 5. Cria a luz e separa da escuridão. E olha que interessante, a luz antes do sol. Isso mostra que Deus é a fonte de luz. Ah, sim. Isso é bem significativo. Dia 2, versículos 6 a 8. Ele faz a expansão, o firmamento. Separa as águas de cima das águas de baixo, organiza o espaço. A separação é um ato criador importante aqui. Continua organizando. Exato. Dia 3, versículos 9 a 13. Separa a água da terra seca. E aí ordena que a terra produza vegetação, cada uma segundo a sua espécie. A vida surge por ordem divina, antes mesmo do sol do quarto dia. A vida depende da palavra dele, fundamentalmente. Isso nos leva aos dias seguintes, quando essa estrutura que ele criou começa a ser preenchida, certo? Perfeito, é isso mesmo. No dia 4, versículos 14 a 19, vêm os luzeiros, sol, lua, estrelas. Para quê? Para marcar o tempo, as estações, governar dia e noite. Mas, atenção, são servos da criação, não deuses. Uma mensagem bem direta contra o paganismo da época. Entendi. Uma desmistificação. Justamente, dia 5, versículos 20 a 23. As águas e os céus se enchem de vida, peixes, aves, segundo as suas espécies, e recebem a primeira bênção. Frutificai, multiplicai-vos. A vida se espalhando. Sim. E no dia 6, primeiros animais terrestres, versículos 24 e 25. Também segundo as suas espécies. Completa a diversidade animal. E aí sim chegamos ao ponto alto do 6º dia. A criação do ser humano. Versículos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos é uau. Aqui a teologia fica densa. Esse plural, façamos, é um dos textos que, na tradição cristã, é visto como o forte indício da Trindade. Um diálogo dentro da própria divindade. Faz sentido. E ser criado à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, isso dá uma dignidade única ao ser humano. Não é sobre aparência física, claro, mas sobre capacidade de se relacionar, moralidade, intelecto e sermos representantes de Deus no mundo. Representantes. E o texto frisa. Homem e mulher os criou. Sim, igualdade essencial na dignidade dessa imagem. Ambos carregam a imago Dei. E logo depois vem uma tarefa, né? O versículo 28 fala de frutificar,
multiplicar, encher a terra, sujeitá-la, dominar. O tal mandato cultural. Exatamente, o mandato cultural. É uma ordem para governar a criação. Mas, veja bem, governar com responsabilidade, como mordomos de Deus, não como tiranos. E tem aquele detalhe, né, dos versículos 29 e 30. Original? Isso. Uma dieta vegetariana para humanos e animais. Sugere uma criação inicial sem violência, sem morte, uma harmonia, que depois se perdeu, né? E o capítulo fecha com aquela avaliação no versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não só bom, mas muito bom. Exato. Uma declaração poderosa sobre a perfeição e a bondade originais de tudo. Então, Gênesis 1 estabelece verdades assim gigantescas. A soberania de Deus, o poder da sua palavra para criar, já prefigurando Logos lá de João 1, a ordem do universo e o valor especial do ser humano como imagem de Deus com uma tarefa a cumprir. Resumindo então, Gênesis 1 apresenta um universo que não surgiu do acaso, mas foi criado de propósito por um Deus pessoal. Um universo com ordem, com sentido, bom na sua essência e onde nós, a humanidade, temos um lugar de honra e também de muita responsabilidade. Exatamente. E fica a reflexão, né? Se a gente levar a sério mesmo que a criação original era muito boa e que toda pessoa carrega essa imagem de Deus, como isso deveria mudar, tipo assim, radicalmente a forma como a gente trata o nosso planeta e principalmente como a gente trata um ao outro no dia a dia. É algo para se pensar.